Muito bem, nós sabemos que a igreja é composta de famílias. Nas famílias nós temos os velhos, aqueles que já criaram seus filhos, aqueles que já viram os filhos de seus filhos, aqueles que estão terminando a sua carreira. Nós temos os adultos, os casais, aqueles que estão criando seus filhos. Nós temos os jovens, os adolescentes, as crianças, todos fazendo parte da igreja. E o Senhor preocupa com cada etapa, com cada idade, com cada um com a sua tarefa na igreja. Vamos ver então o que Pedro nos fala para os jovens cristãos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Vamos ler do verso 5 ao 6. Apenas 2 versículos. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Bem, Pedro, assim como Paulo, reconhecia a força dos jovens. O próprio Senhor Jesus era um jovem. Ele começa o seu ministério aos 30 anos, ou seja, na força total da sua juventude. E durante aqueles 3 anos e meio, Jesus então dá tudo de si para formar os seus discípulos. Então, Paulo fala para os jovens. Paulo teve muitos discípulos jovens, como Timóteo, como Tito e outros, João Marcos. E aqui Pedro está dizendo: rogo igualmente aos jovens. Principalmente depois que Pedro fala para a liderança, depois que ele fala para os pastores, depois que ele fala para aqueles que ministram sobre a igreja, que tem a liderança da igreja, ele então se dirige aos jovens, porque os jovens ocuparão este lugar. Os jovens estão sendo preparados como os futuros pastores, os futuros líderes, os futuros presbíteros, os futuros bispos e apóstolos na igreja do Senhor. Ele então vai se dirigir aos jovens, trazer uma palavra fundamental para aqueles que virão ocupar cargos importantes na igreja. E Pedro então diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos. O jovem, com toda a sua força, começa na sua geração despontando e sempre pensa que eles sabem mais do que os outros. Estão na faculdade, estão aprendendo, estão tendo a noção do mundo e às vezes pensam que os pais, que os avós já passaram, já não têm tanto para dividir. Estão fora de combate, e já estão meio esquecidos, não tem tanto que dividir com eles. Mas a palavra de Deus nos diz que os jovens devem ser submissos aos que são mais velhos. Mesmo que ele veja, mesmo que você jovem, veja que parece que você tem mais razão, parece que você está mais certo do que aquele que está acima de você, ou mais velho que você, seja submisso, acate, receba, aceite, porque esta é uma forma primordial de se formar o caráter, de se ter um caráter preparado para liderar. Quem sabe ser submisso, sabe liderar. Foi exatamente isto que aquele centurião romano falou para Jesus. Ele pediu a Jesus: Senhor, o meu servo está lá em casa, ele está paralítico, com muitas dores. Eu gostaria que o Senhor o curasse. E Jesus disse: eu vou lá curá-lo. E aquele homem que era um gentio, era um romano,
Ele disse, não, Senhor, eu não me atrevo a que tu vás à minha casa, porque ele sabia que os judeus não entravam nas casas dos gentios, não comiam da sua comida, isso era como se eles se contaminassem. Então aquele centurião disse, não precisa, mas eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo ao meu servo, vai, e ele vai, eu digo ao soldado, faz isto, e ele faz. Eu sei que o Senhor tem autoridade, está debaixo de autoridade. Diz apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus ficou maravilhado com aquele centurião e disse, nem em Israel eu achei uma fé como esta. Aquele centurião, ele sabia, porque ele recebera como treinamento no exército romano, ele recebera um entendimento da submissão dos jovens aos mais velhos, a submissão do soldado às hierarquias acima dele, receber ordens e cumprir. Isto preparava o soldado para subir de posto, de nível na hierarquia dos exércitos. É isso que o Senhor traz para os jovens. Jovens, sejam submissos. Se o jovem aprende a obedecer, ele vai saber mandar, ele vai saber compreender, ele vai saber fazer a vontade de Deus na liderança da igreja. E ele diz, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos de humildade. Ah, como é bonito encontrar um jovem humilde. Humilde não é aquela pessoa que os outros pisam nele. Não. Não é aquelas pessoas que os outros o ridicularizam, escarnecem. Não. Ser humilde é ser aquela pessoa que compreende quem ela é e quem os outros são. Ela se compreende no mundo em que vive, ela compreende o seu papel, o seu lugar. O jovem precisa ser humilde, precisa compreender o seu papel, compreender o seu lugar no corpo de Cristo. Isto mesmo. Quando, por exemplo, Ruth se encontra com Boaz, ela está recolhendo o trigo que caía, que era deixado para trás, e Boaz disse para ela, olha minha filha, você pode ficar aqui no meu campo, você pode comer junto com as minhas moças, você pode beber a água, ninguém vai tocar em você. Eu dei ordem aos meus servos que ninguém toque em você. Você aqui estará protegida. Ruth olha para Boaz e diz, quem sou eu? Uma estrangeira? Não merecia esse cuidado, este carinho? Quem és tu? És Senhor? És o Senhor dessa terra? Estás muito acima de mim. Ruth estava sendo humilde. Ela estava reconhecendo quem ela era e quem era Boaz. Ela estava se colocando no seu lugar. O orgulho faz a pessoa tomar um lugar que não lhe pertence. Ela começa a achar que é melhor que todo mundo, que ela sabe mais, que ela é melhor, e o orgulho precede a ruína. Porque a pessoa vai cair desse pedestal, ela vai ter de cair na realidade, e a realidade a traz para baixo. Por isso, a humildade é uma virtude que o jovem, principalmente, deve buscar. Ser humilde no trato de uns para com os outros, no relacionamento jovem com jovem, jovem com as crianças, jovem com os mais velhos, buscar a humildade, saber que nós estamos aprendendo, saber que nós estamos ainda sendo formados, sendo aperfeiçoados em Cristo. Humildade foi algo que Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E Pedro diz, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O que é graça? Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Isso é graça. Deus concede graça aos humildes. Aquilo que nós não merecemos,
Ele nos dá se nós formos humildes. Deus resiste aos soberbos. Deus se opõe aos soberbos. Deus está numa posição contrária aos orgulhosos. Ser humilde é ser sábio. Ser humilde é estar no centro da vontade de Deus. Ser humilde é estar andando com Jesus no mesmo jugo. E ele termina falando para os jovens dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em seu tempo ele vos exalte. Pedro então disse que o jovem deve ser submisso aos mais velhos, andar em humildade uns com os outros, jovem com jovem, e humilhar-se diante de Deus, para que no seu tempo oportuno Ele nos exalte. Humilhar-se diante do Senhor significa reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa dependência total do Senhor, reconhecer que nada podemos sem Deus, reconhecer que Ele é tudo, Ele é a nossa força, a nossa rocha, o nosso escudo, Ele é o nosso futuro, o nosso presente, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa salvação, reconhecer que precisamos de Deus. Como Jesus disse: olha, tudo que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas eu falo o que ouvi de meu Pai. Jesus disse que tudo que Ele fazia, Ele havia recebido do Pai. E se nós andamos com Jesus, se nós vivemos para glorificar o Senhor, é assim que devemos andar, na dependência total de Deus, sabendo que não podemos dirigir a nossa própria vida, mas precisamos dEle. Então, o que o Senhor fala para os jovens serve para todos. Andar em submissão aos mais velhos, ter humildade uns com os outros, jovem com jovem, e humilhar-se debaixo da mão do Senhor, para que Ele no tempo oportuno nos exalte, nos eleve, nos recompense por andar com Ele. Amém? E então, vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, eu me entrego a Ti, Senhor, para Te amar, Te servir, Te adorar e viver toda a minha vida para a glória do Teu nome. Recebe-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, liberta-me, Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo e capacita-me a viver em Tua presença, a fazer a Tua vontade. Eu me entrego a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho, para fazer a Tua vontade. Em humildade, eu quero viver todos os meus dias. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Enche-me do Teu Espírito Santo, dá-me um novo coração. Com tudo que tenho, com tudo que sou, eu me entrego a Ti. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba agora o toque do Senhor, o sentir a Tua presença, o Teu toque de cura, o Teu toque de graça e de bênção, o Teu toque de paz, o Teu toque, ó Senhor, de suprimento, trazendo agora os suprimentos das necessidades de cada um que nos assiste. Abençoe cada lar, cada família, com o Teu poder, com a Tua presença, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.